Era uma noite calma e fresca em uma pequena cidade do estado do Mississippi, um lugar tranquilo onde todos os moradores se conheciam, longe da agitação da capital. A estrada deserta estendia-se interminavelmente, ladeada de campos até onde a vista alcançava, e as únicas luzes eram as dos faróis de um velho carro da polícia que circulava lentamente, perscrutando cada recanto do horizonte, pronto a intervir ao menor movimento suspeito. O silêncio da noite parecia quase pesado, como se a própria atmosfera prendesse a respiração. Na viatura, 2 policiais, Mark Anderson e James Parker, estavam de plantão naquela noite. Eles andavam pelas mesmas ruas há meses e a rotina estava ficando pesada. As ligações eram raras, quase inexistentes. Os 2 homens passavam as noites discutindo tudo e nada, para quebrar a monotonia da tarefa. Sabe, acho que as coisas estão muito mais calmas hoje em dia, disse Anderson, olhando para a estrada à frente. Ele bocejou, olhando para seu colega. Sim, muito quieto. Quase me irrita, respondeu Parker, encolhendo os ombros. Ele não conseguia parar de olhar para a estrada, procurando por algo que pudesse finalmente quebrar a calma mortal. A noite parecia muito tranquila e ele estava cansado de ficar ali parado, andando em círculos, sem nada mais interessante para fazer do que verificações de rotina. Foi então que avistaram uma silhueta ao longe, uma luz brilhando fracamente na noite escura. Um veículo escuro apareceu no horizonte. Ele dirigia sozinho, em baixa velocidade, quase lento demais. O tipo de direção que não passava despercebida, como se o motorista estivesse deliberadamente tentando permanecer discreto, para se misturar às sombras. Olhe isso, disse Anderson, estreitando os olhos. Isso não parece estranho para você? Sim, um pouco. Deve ser apenas um cara voltando para casa depois de uma noite tranquila, respondeu Parker, cerrando os dentes levemente. Mas algo na atitude do motorista o intrigou. Ele sabia que as pessoas que dirigiam assim, sem motivo aparente, tendiam a tentar evitar a atenção. Temos um bom momento para investigar, hein? Sugeriu Anderson, já diminuindo a velocidade do carro, com o olhar fixo na figura. Ele endireitou-se na cadeira, com uma faísca de curiosidade em seus olhos. Por que não pará-lo e verificar tudo isso? Parker assentiu com um brilho de desafio nos olhos. Por que não? Provavelmente não é nada, mas veremos o que acontece. Eles seguiram o carro por alguns quilômetros, até que ele finalmente parou na beira da estrada, como se o motorista tivesse se colocado deliberadamente em uma posição vulnerável. Um homem com uniforme militar saiu. Ele era alto, imponente, seu corpo atlético visível sob o uniforme perfeitamente ajustado. Seu cabelo grisalho estava bem cortado e suas medalhas, penduradas no peito, brilhavam à luz forte dos faróis. Parecia um homem acostumado a ser respeitado, mas não demonstrava nenhum traço de nervosismo. Ele se voltou para a polícia com calma autoridade, como se esperasse que eles o prendessem. Boa noite, senhor. Percebemos que você estava dirigindo um pouco devagar demais. Pode nos mostrar seus documentos, por favor? Anderson disse, dando um passo à frente com uma atitude que escondia um leve desprezo. Ele já havia tomado a decisão de que este homem parecia perfeito demais para ser inocente. Ele não parecia um simples cidadão. Não, tinha que haver algo para descobrir. O homem olhou para ele sem ficar zangado, seu rosto expressando mais curiosidade do que surpresa. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, como se soubesse que esse encontro iria acontecer. Sinto muito, oficiais, ele respondeu com uma voz calma e comedida. Eu não estava fazendo nada suspeito. Só estava indo para casa depois de uma reunião de trabalho. Parker, que não desviou o olhar do motorista, franziu a testa. Ele não entendeu. Alguém que tinha tal presença, uma atitude tão calma e segura, não correspondia à imagem que tinha do homem comum. Alguém que usava essas medalhas, que parecia ter vivido uma vida marcada por décadas de serviço militar, não poderia ser um cidadão comum. Tinha que haver algo mais. Você tem medalhas demais para ser uma pessoa comum, disse ele, em tom levemente zombeteiro, como se quisesse desestabilizar o homem. O general curvou-se ligeiramente, sem perder a calma. Talvez seja porque servi meu país por mais de 30 anos. Os policiais trocaram olhares, como se essa resposta simples, tão tranquila, os incomodasse. A ideia de que aquele homem pudesse ser alguém importante não parecia entrar nos seus preconceitos.
Eles não entenderam. O seu treino, a sua experiência, os seus instintos diziam-lhes que algo estava errado. Talvez tenha sido esta calma, esta confiança, que lhes pareceu desestabilizadora. Você tem algum documento de identificação, senhor? Anderson perguntou, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Ele ficou surpreso com sua própria audácia em desafiar aquele homem. Ele sentiu uma estranha sensação de desconforto, mas era orgulhoso demais para ignorá-la. O homem à sua frente não parecia comum o suficiente para ficar calmo. Ele tinha certeza disso. O general entregou seus papéis sem dizer uma palavra, como se soubesse que ainda teria que provar sua legitimidade. Garanto-lhe que sou o general Ernest Sullivan, da ativa. Você pode verificar se desejar. A polícia levou um momento para examinar os papéis. Mas algo dentro deles não estava pronto para aceitar a realidade. A cena permaneceu congelada, suspensa num silêncio pesado. Parker e Anderson podem ter pensado que haviam vencido um simples duelo de vontades, mas o general Sullivan ofereceu-lhes muito mais do que mera resistência. Ele lhes ofereceu uma lição que, em sua arrogância, eles não procuraram compreender nem estavam preparados para receber. Por que fazer isso comigo? Perguntou o general, sua voz profunda ecoando sob os faróis do carro da polícia. Você queria me humilhar. Talvez seja isso que você faz com os outros. Mas você esqueceu uma coisa. Eu não. Esta noite não. Sua postura não revelava fraqueza, embora ele fosse mais velho e mais cansado que seus agressores. Ele sabia que neste país era um alvo, não pelo seu status, mas pela cor da sua pele. A polícia, apesar da hesitação e confusão, insistiu. Anderson estava ficando cada vez mais impaciente. Não perca mais meu tempo, senhor, disse ele secamente. Suas palavras, repletas dessa autoridade infundada, só pioraram a situação. O general não estava pronto para se deixar levar ao limite. O que ele viveu nos campos de batalha, esse sofrimento que suportou em silêncio durante anos, tudo isso fortaleceu. Ele sabia que era apenas um símbolo, não um simples indivíduo. E naquela noite ele foi mais do que isso. Representou a história de toda uma comunidade oprimida. O impasse continuou, mas o general Sullivan não desistiu. Finalmente, a polícia, num excesso de frustração, arrancou-o violentamente do seu assento. A tensão aumentou um pouco. As testemunhas observaram esta cena sem saber que estavam se tornando atores de uma virada histórica. Um celular registrou os momentos finais do confronto antes da prisão brutal. Quando a notícia se espalhou, as redes sociais explodiram. Hashtags circulavam na velocidade da luz. Hashtag arresto de um general tornou-se a bandeira de uma revolta virtual. Circularam vídeos mostrando um homem respeitado, um herói de guerra, humilhado em público, e o país, nas garras da revolta, começou a se fazer as perguntas certas. Como poderia este homem que arriscou a vida pelo seu país ser tratado assim? No dia seguinte, o Departamento de Defesa confirmou a identidade do general Sullivan, mas isto foi apenas uma formalidade. A verdadeira revelação não reside no facto de ele ser um general respeitado, mas na onda de choque que a sua prisão causou. Houve apelos por justiça, surgiram manifestações nas ruas. Mas, para além dos protestos, o que foi verdadeiramente perturbador foi este confronto entre um homem, a sua dignidade e um sistema de força opressivo e racista. Chegou então um momento crucial, aquele que marcaria para sempre a mente das pessoas. O general, diante das câmeras, falou. Seu rosto, marcado pelos anos e pelas batalhas, não havia perdido a gravidade. E aos seus olhos havia uma determinação que poucos ousariam desafiar. Não se trata apenas de mim, ele começou, sua voz ressoando nos corações de quem estava ouvindo. Sou um homem entre milhões, um homem que deu a vida pela liberdade e pela igualdade. Mas naquela noite, não fui apenas um general. Fui o reflexo de todo um sistema que condena aqueles que não têm a sorte de usar um uniforme ou uma etiqueta. E este sistema de violência racial, tem de mudar. Suas palavras ressoaram por todo o país, captando a atenção dos americanos, sejam eles negros, brancos ou de qualquer outra cor. O general tornou-se mais do que apenas um herói militar. Ele se tornou um emblema da luta contra as injustiças sistemáticas. Os polícias envolvidos foram imediatamente suspensos, mas a sua humilhação foi apenas um sintoma de um mal mais profundo. O país inteiro enfrentou uma escolha.
Ignorar esta realidade era ser cúmplice da perpetuação de injustiças. Mas reconhecer a verdade significava admitir que o racismo não era apenas uma questão de comportamento individual, mas um problema institucional, enraizado nas próprias estruturas da sociedade. A voz do general, forte e implacável, foi muito além dos muros das delegacias ou das instituições militares. As suas palavras estavam agora gravadas na mente das pessoas, e mesmo que os seus agressores físicos tivessem sido punidos, a verdadeira justiça residia na profunda transformação do país. A partir daí, a prisão do general Sullivan tornou-se um ponto de inflexão. As pessoas começaram a questionar os próprios fundamentos do sistema. O que começou como uma afronta a um homem de honra tornou-se uma revolta coletiva. O general Sullivan, para além da dor e da humilhação, deu ao seu povo uma voz poderosa na luta pela igualdade. A batalha pela igualdade racial acabava de ganhar nova vida e a história deste general tornar-se-ia um dos momentos mais marcantes da história contemporânea dos direitos civis.